Existem vários tipos de auxílios previdenciários disponíveis no Brasil, destinados a proteger os segurados da Previdência Social em casos de eventos adversos, como doença, acidente, invalidez, maternidade e morte. Alguns dos principais auxílios previdenciários são: auxílio-doença. É um benefício pago ao trabalhador que fica incapacitado temporariamente para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. O auxílio-doença é pago pelo INSS a partir do 16º dia de afastamento, e pode ser concedido por um período de até 120 dias. Auxílio-acidente. É um benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente que resulta em sequela ou lesão permanente, que reduz a sua capacidade de trabalho. O auxílio-acidente é pago em forma de pensão mensal, que corresponde a 50% do valor do salário de benefício, e pode ser acumulado com outras rendas ou benefícios. Auxílio-reclusão. É um benefício pago aos dependentes do segurado do INSS que estiver preso em regime fechado ou semiaberto. O auxílio-reclusão é pago em forma de pensão mensal, que varia de acordo com o salário de contribuição do segurado, e só é concedido se ele tiver mantido a qualidade de segurado até a data da prisão. Salário-maternidade. É um benefício pago à segurada da Previdência Social que se afasta do trabalho por motivo de parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. O salário-maternidade é pago pelo INSS durante 120 dias, e pode ser estendido em caso de complicações ou internação da mãe ou do bebê. Aposentadoria por invalidez. É um benefício pago ao trabalhador que fica permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laboral em decorrência de doença ou acidente. A aposentadoria por invalidez é concedida após a realização de perícia médica pelo INSS, e corresponde a 100% do valor do salário de benefício. Esses são apenas alguns dos auxílios previdenciários disponíveis no Brasil. Existem outros benefícios previdenciários, como pensão por morte, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, entre outros. É importante ressaltar que a concessão desses benefícios depende do cumprimento de requisitos específicos estabelecidos na legislação previdenciária. Se o afastamento foi por motivo de doença ou acidente, o trabalhador pode dar entrada na aposentadoria por invalidez após 12 meses consecutivos de afastamento, desde que seja constatada, por meio de perícia médica, a sua incapacidade permanente para o trabalho. Já se o afastamento foi por motivo de auxílio-doença acidentário, ou seja, decorrente de um acidente de trabalho, o trabalhador pode requerer a aposentadoria por invalidez imediatamente, sem a necessidade de cumprir o prazo de 12 meses de afastamento. Cabe ressaltar que, para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado também precisa cumprir outros requisitos, como ter contribuído para a Previdência Social por um período mínimo de 12 meses e estar incapacitado para qualquer tipo de atividade laboral. O aumento salarial do segurado que ganha acima do salário mínimo afeta diretamente o valor das contribuições previdenciárias e, consequentemente, o valor dos benefícios previdenciários a que ele tem direito. O cálculo das contribuições previdenciárias é feito com base no salário de contribuição, que é a remuneração do segurado, limitada ao teto previdenciário. O teto previdenciário é o valor máximo de salário de contribuição que pode ser considerado para fins de cálculo de benefícios previdenciários e, em 2023, é de R$ 7.330. Assim, se o salário do segurado que ganha acima do salário mínimo aumentar, sua contribuição previdenciária também aumentará, até o limite do teto previdenciário. Dessa forma, o valor dos benefícios previdenciários a que ele tem direito também pode aumentar, já que o cálculo desses benefícios leva em consideração o valor das contribuições previdenciárias realizadas ao longo do tempo de contribuição. O cônjuge pode receber a pensão por morte se o segurado falecido estava recebendo aposentadoria ou havia cumprido os requisitos para obtê-la na data do óbito, ou ainda se o óbito decorreu de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho. Além disso, para que o cônjuge tenha direito à pensão, é necessário que ele seja dependente econômico do segurado falecido. Nesse caso, a dependência econômica é presumida para o cônjuge casado ou em união estável há mais de 2 anos antes do óbito do segurado, exceto se comprovada a separação de fato. Se o cônjuge não se enquadra nos requisitos mencionados acima, ele ainda pode ter direito a uma pensão por morte, mas nesse caso é necessário comprovar a dependência econômica. A depender da situação, outros dependentes, como filhos menores de 21 anos ou inválidos, pais ou irmãos que comprovem dependência econômica,
também podem ter direito à pensão por morte. Para a aposentadoria por idade, a idade mínima exigida é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Entretanto, a Lei nº 13.183/2015 estabeleceu uma regra de transição para mulheres que permite a aposentadoria por idade com idade mínima progressiva, começando com 60 anos em 2019 e aumentando 6 meses a cada ano até alcançar os 62 anos em 2023. Já para a aposentadoria por tempo de contribuição, não há uma idade mínima exigida. Nesse caso, é necessário ter o tempo de contribuição exigido pela lei, que atualmente é de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Entretanto, com a reforma da Previdência, a partir de novembro de 2019, foi instituída uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, que é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, além do tempo de contribuição mínimo exigido. Por fim, para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a idade mínima é reduzida em 5 anos, ou seja, para homens é de 60 anos e para mulheres é de 57 anos. É importante lembrar que as regras podem sofrer alterações ao longo do tempo, por isso é necessário acompanhar as atualizações e orientações do INSS ou de um advogado previdenciário para saber quais são as regras vigentes e se você está apto para dar entrada na aposentadoria. Em caso de acidente de trabalho, o trabalhador pode ter direito à aposentadoria por invalidez acidentária. Para isso, é necessário que o acidente tenha ocorrido durante o trabalho ou em decorrência dele, e que tenha gerado uma incapacidade permanente para o trabalho.